Nós iremos para Levítico 26 novamente. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 46. Já lemos anteriormente do verso 1 ao 13. Agora leremos o restante do capítulo e à medida que formos avançando, leremos o 27. Hoje nós vamos concluir os nossos estudos de Levítico. Vamos ler o restante do capítulo 26. Vamos fazer uma leitura alternada com a participação da igreja. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Assolarei a terra, se espantarão disso os vossos inimigos, e nela morarem. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados.
Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Mas se confessarem a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, a infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los, invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por lermos essa porção tão profunda, dura, que nos leva a temermos a tua santidade, tua soberania. Obrigado por anteriormente termos lido acerca das bênçãos da aliança, como o Senhor é gracioso em cuidar do seu povo. Obrigado porque tua mão sempre nos conduz ao arrependimento, mesmo quando estamos em apuros por conta do nosso pecado, podemos contar com a tua misericórdia, Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso por nós. Ensina-nos, Senhor, sobre Cristo nesse texto. Ensina-nos sobre o Evangelho da Graça. Assim também como no capítulo 27. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, os capítulos 26 e 27 de Levítico marcam a conclusão de um dos livros mais profundamente teológicos da Torá, como nós vimos lá no primeiro estudo, há muitos meses atrás. O livro de Levítico é o centro da teologia de Moisés, e ali está contido todo o ensino em relação à redenção do povo de Deus, em relação à santidade do povo de Deus, em relação à adoração no culto que o povo de Deus deve prestar. Se ao longo de Levítico vimos que Deus é santo e ele chama o seu povo para a santidade, chama o seu povo para serem fiéis à aliança, chama o seu povo para viverem essa santidade na sua vida cotidiana, moldada pelo Senhor. Aprendemos também em Levítico que Deus abençoou o seu povo, como no capítulo 26 está contido, do verso 1 até o verso de número 13, e nós lemos. Aprendemos também aqui que o capítulo 26 é a conclusão do livro de Levítico, certo? O capítulo 27 não é a conclusão. O capítulo 26 é a conclusão e o 27 é uma espécie de apêndice, escrito por Moisés, para lembrar o povo sobre as leis de Deus que regulam seus votos, suas consagrações e seus dízimos.
Então, no capítulo 27, Moisés reforça o fato de toda a vida do povo de Deus pertencer a Deus em tudo o que ocorre na vida. Então, na tradição judaica, o capítulo 26 ele tem um título, e em português esse título seria mais ou menos advertência. Porque Deus, depois de ter ensinado tudo o que ensinou nesse livro, agora ele está advertindo o povo a viver em santidade. Nós observamos aqui nas maldições que Deus disse que a terra descansará quando o povo for exilado. E Deus diz assim: porque quando vocês estavam, a terra não descansou. Então Deus já estava dizendo que o povo ia desobedecer e que a terra não descansaria, como Deus havia ensinado no capítulo anterior, no descanso sabático. Então o Senhor já estava dizendo qual seria a postura do seu povo em relação a estes santos mandamentos, que o povo não iria confiar nele para manter a terra. Nós vimos na semana passada que Deus disse que quando o povo parasse durante um ano, Deus daria suprimento para 3 anos. A terra pararia um ano e Deus cuidaria do povo durante 3 anos. 2 anos à frente ainda, mesmo depois que o povo voltasse ao seu trabalho. Então aqui nós temos algo muito interessante também nesse capítulo 26, que está relacionado a Cristo. E o livro se conclui de uma forma maravilhosa, porque nos apresenta isso. Primeiro que aqui temos uma tipologia muito interessante a respeito de Cristo, são realidades profundas com respeito a Cristo. O descanso sabático, que é prometido, Hebreus interpreta como nosso descanso em Cristo. Quando Moisés nos apresenta aqui sobre as maldições da lei, nós precisamos também observar como isso se cumpre em Cristo. Então quero ler com vocês Gálatas capítulo 3, versículo 13. O texto diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo cumpre tanto a parte de bênçãos da aliança para o povo de Deus, porque nós somos alvo dessas bênçãos por causa de Cristo. E Cristo cumpre esta parte que trata das maldições, do castigo pela desobediência. Tudo o que Deus diz aqui é resumido na crucificação. Cristo leva sobre si todas essas maldições, absolve tudo isso para nos salvar. Então esse capítulo é cumprido absolutamente em Cristo. Aqui nós também aprendemos, no capítulo 27, sobre a consagração e dízimos, e como isso é assumido por Cristo como sacrifício perfeito e definitivo. Assim, o que era pedagógico no Antigo Testamento, em relação ao dízimo, em relação às consagrações, o que era pedagógico e teocrático, agora é levado a Cristo, que é a dimensão escatológica, espiritual e final de tudo isso. Cristo não quer apenas o dízimo, Cristo quer a vida inteira. Então, pertencer à aliança é pertencermos completamente a Deus. Mas vamos ao texto, capítulo 26. Vejamos os primeiros versículos. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Moisés vai concluir voltando à importância do culto aqui. Moisés está dizendo que idolatria é um desprezo a Deus, quebra do sábado é um desprezo a Deus, quebra de reverência no santuário é um desprezo a Deus. São pecados que estabelecem uma ruptura entre Deus e o seu povo. E aí nós olhamos para nós e nos perguntamos, né? Nós temos ídolos no nosso coração.
Nós quebramos o dia do Senhor. Nós desprezamos o santuário. E agora? E agora, se aqui Deus está dizendo, não faça. Não sejam idólatras. Reverenciem os meus sábados e o meu santuário. E agora, o que resta para nós? Porque, assim como Israel quebrava isso, nós também quebramos. Vamos para João capítulo 2. João capítulo 2, Evangelho de João, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos, e ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Para nós, Cristo é o templo. Nós não temos um templo de pedra como os judeus tinham, e para nós a importância não está no templo de pedra como era na antiga aliança, porque aquilo apontava para algo muito maior e mais completo, mais perfeito, que era Cristo. Então Cristo mesmo assumiu que é o templo. Então, quando é que nós pecamos contra o templo? Nós pecamos contra Cristo. É mais fácil nós ouvirmos que nós somos o templo, né? Isso é verdade também. Mas por que nós somos o templo? Porque nós estamos ligados a Cristo. Mas em termos mais completos, Cristo é o próprio templo. Vamos para Hebreus 4. Verso 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Interessante isso, né? O autor dos Hebreus está dizendo, se não houvesse algo maior do que o próprio descanso sabático, o verso 8 diz, ora, se Josué houvesse dado descanso, o descanso último ao povo, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o próprio sábado aponta para algo muito maior. Verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isso não quer dizer que o repouso temporal
Não existe mais. Mas quer dizer que ele aponta para algo muito maior. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Verso 10 afirma que o povo deve continuar aguardando o descanso semanal. Certo? Verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. E não termina aqui. Verso 14 nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem é o nosso descanso? Cristo. Este sumo sacerdote é o nosso descanso. Ele é o templo, ele é o sábado. A igreja é o templo, em instância menor, e guarda também o descanso. Mas tudo isso apontam para coisas maiores. Cristo como o próprio templo e Cristo como o próprio sábado, no cumprimento eterno, no sábado eterno. Então aqui aprendemos o seguinte. Devemos perguntar-nos, né? Com base no capítulo 26 de Levítico. Quais são os nossos ídolos? Quais são os ídolos modernos que ocupam o nosso coração? Deus está dizendo isso a todos nós, meus irmãos. Não fareis para vós outros ídolos. Não levantem imagens, nem coluna. Não façam figuras. Não se inclinem a elas. Figuras aqui, figuras aqui. Deuses aqui, deuses aqui. Seria nossa carreira, seria nossos sonhos, seriam nossas realizações. O Senhor está nos dizendo quais são seus ídolos. Não faça ídolos. Quebre os ídolos. Segunda coisa, como nós estamos praticando o nosso descanso sabático. Somos zelosos nisso, irmãos. Não devemos ser legalistas, os irmãos têm me ouvido falar sobre isso, mas também não devemos ser relapsos, libertinos. Examine sua rotina para identificar onde o seu coração se curva diante de falsos deuses, principalmente no dia do Senhor. A maior evidência da idolatria entre os cristãos é como eles lidam no dia do Senhor. Ali os ídolos aparecem expressamente. Examinemos o nosso coração. Vamos para o verso 3. Aqui nós temos as bênçãos da obediência. Muitas coisas interessantes aqui, observe. Primeiro que o coração desta porção, do verso 3 ao verso 13, está no verso 11, 12 e 13. Aqui é o coração teológico desta passagem, desta parte. Então, o texto começa no verso 3 dizendo: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, a árvore o seu campo, o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Observe, irmãos, bênção econômica, bênção financeira, bênção de segurança. O texto continua no verso 6. Estabelecerei paz na terra, deixar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, sem guerra, sem nem animais que sejam perigosos para o povo de Deus.
Verso 7: Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Veja só o verso de número 10. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Ou seja, vocês vão receber provisão ainda tendo fartura anterior. Nada vos faltará. Verso 11: Porei o meu tabernáculo no meio de vós. A minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós. Veja a ideia daqui de Deus na viração do dia andando com Adão. Lá no Éden, né? Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões, vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Lembrança da salvação no verso 13. Tirou-nos do Egito, tirou o povo de Israel do Egito, mas aqui algumas coisas interessantes. Quando foi, em primeiro lugar, que o povo de Israel obedeceu a Deus a tal ponto de experimentar todas essas bênçãos? Em nenhum momento no Antigo Testamento. Mas as promessas de Deus se cumprem. E quando é que isso será cumprido? Ou como isso começou a ser cumprido? Por meio de Cristo. Em Cristo, Isaías vai nos falar nas suas profecias acerca da nova terra, nós teremos segurança física, econômica, pacificação. Há uma referência, inclusive, a animais que não são mais ferozes, né? Brincam juntos. E a ideia final aqui: eu estarei convosco, porei o meu tabernáculo no meio de vós. O meu tabernáculo aqui não é o tabernáculo de Moisés, é a presença santa de Deus. E Jesus disse: derrubareis esse templo e eu edificarei. Quem é o templo? Cristo. Porei o meu tabernáculo entre vós. Que referência é essa? A Cristo. Para sempre com Cristo. Quando é que nós vamos obedecer a Deus para experimentarmos tudo isso? Nunca. Tudo isso que está aqui, desse jeito que está aqui, somos muito pecadores. Ele nos abençoa e muito. Mas aqui nós temos o que chamamos de shalom. O shalom de Deus não é só a ideia de paz interior. O shalom de Deus tem uma ideia de completude econômica, segurança espiritual, tudo que envolve a vida. É o shalom de Deus. E quando isso se cumprirá no retorno de Jesus. Então, o Levítico está apontando dentro de um quadro maior no texto das Escrituras, que isso será vivido ainda. Isso que Deus diz aqui será desfrutado pelo seu povo ainda, porque o seu povo não cumpriu isto que Deus disse. Veja como começa o texto. Se andardes nos meus estatutos, então eu farei isso a vós. Mas o povo não andou. Mas Cristo andou. Cristo cumpriu. E como nós estamos em Cristo e Ele é nosso representante, vivenciaremos tudo isso por causa de Cristo, o tabernáculo de Deus entre nós. Algumas aplicações aqui, irmãos. A primeira delas é o seguinte: você valoriza mais a sua prosperidade e a sua segurança do que a presença de Deus? Você busca nessa terra isso, prosperidade e segurança completas. Deus só prometeu isso para a eternidade. Por que isso não se cumprirá em nós? Porque nós somos incapazes de obedecermos a Deus dessa forma. Então não teremos prosperidade de saúde, prosperidade econômica, prosperidade de segurança, na medida que Deus estabeleceu. Isso só ocorrerá na eternidade. Então, será que nós estamos buscando aqui e agora o que Deus preparou para a eternidade?
Há uma leitura enviesada dessas passagens pelo neopentecostalismo, de que essas bênçãos são para hoje. Deus dará a você terra que mana leite e mel. Né? Vai demais, né? Vai demais. Isso é para o futuro. Porque é Cristo que cumpre isso. E Ele é que nos dá acesso a isso. Então, o que seria suficiente para você dizer que Deus lhe abençoa? Seria sua presença? Ou seria uma conta bancária cheia? Sim, 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 sim. Qual é a ilustração que o Antigo Testamento nos dá para entendermos isso? É a peregrinação mesmo. Então, na peregrinação, houve provisão, bênçãos diversas, milagres acontecendo. Mas a peregrinação não era a terra. Eles não experimentaram na peregrinação que Deus prometeu dar na terra, embora eles tivessem visto muitas coisas. Né? Então, na peregrinação, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo, mas não é a terra. Indistintamente. Exato, exato. Essa é a inconsistência e o problema. Esse é essa é a inconsistência e o problema do socialismo. Porque ele quer que essa igualdade aconteça agora. E no mundo, o mundo em estado de pecado já mostra que não, isso não vai acontecer. Por vários fatores. Fatores econômicos, fatores humanos. A gente sabe que escravos escravizavam e negros escravizavam escravos. Negros vendiam negros. Então o ser humano é muito mau, é muito ruim. Então essa igualdade não vai acontecer enquanto não houver uma plenitude na santificação da humanidade que vai acontecer com a volta de Jesus. Então essa igualdade idealizada pelo socialismo, pelo comunismo, é uma utopia que jamais acontecerá. Então o ideal é escatológico do comunismo. O ideal é escatológico, que todos vivam sem diferença. Mas só o que pode promover isso é Cristo na sua vinda, não o sistema político hoje. O sistema político e econômico não consegue fazer isso. Por mais que consiga minorar, não consegue resolver. Por quê? O que basta para um homem oprimir outro? O que basta? Hã? Se você tem algo que eu não tenho e você vê vantagem sobre isso, é suficiente. Mas se você é estrangeiro, chega em determinado país, por ver que você é estrangeiro, o que valia 10 agora vale 1.000. É, brasileiro. Quanto é 1.000? Basta você ter poder para isso. Então, enquanto o coração do homem não for completamente mudado pelo evangelho, né, esses problemas vão acontecer. Isso é garantido pela escritura. Então, quando olhamos para o verso 14 até o versículo de número 39, eu não vou ler de novo por causa da extensão do texto, né? As várias maldições de Deus aqui. Veja, vou chamar a atenção só para uma parte aqui. Veja só no verso 33. Depois de Deus, verso 31 em diante. Depois de Deus ter falado de vários efeitos da sua condenação sobre o pecado do povo, termos econômicos, termos de saúde, termos de sustento, como diz o 26. 26 diz assim: quando eu vos tirar o sustento do pão. Veja o verso 29, que terrível. Comereis a carne de vossos filhos e vossas filhas. Isso vai aparecer mais tarde na Escritura.
povo vivendo isso, né? Então, o caos seria tamanho que o povo viraria ou adotaria uma cultura canibal. Então, no verso 31, nós temos o ápice. O ápice do castigo de Deus ao seu povo era o cativeiro. O verso 31 diz: reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações. Os judeus acreditam que isso é uma referência ao cativeiro babilônico. Espalhar-vos entre as nações, desembanharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará os seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade. Veja, quem colocará no coração do povo? Eu farei com que vocês fiquem ansiosos nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como fogem da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Deus está prometendo, não é bem uma promessa, é uma ameaça. Deus está ameaçando pavor. Eu colocarei pavor no coração de vocês. E o entendimento de vocês sobre a realidade exterior será dissonante. O que vocês entenderão do que está acontecendo fora não é real. Eu colocarei isso no coração de vocês. Eu aumentarei o pavor de vocês pela desobediência. Que coisa terrível, irmãos. Verso 37. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém perseguir. Imagina um povo caindo por cima do outro, sem nada ter acontecido. Uma pessoa chorando do nada, assim, no culto. Você está no culto, a pessoa chora do nada. Você não sabe o que acontece. Esse terror, sim. Esta é também uma possível alusão à perturbação no inferno. Quem vai perturbar o ímpio no inferno não é o diabo, não é Deus. É a ira de Deus manifesta sobre o povo, aterrorizando todos aqueles ímpios que não creram em Jesus. Não haverá nenhum momento de descanso. Não haverá nenhum alívio, nunca. Todas as dores, todas as perturbações, todas as alucinações, todas as perturbações mentais possíveis que a ciência nunca catalogou vai acontecer no inferno. Todas as dores físicas possíveis. A ideia aqui maior é que ele não aceitará o culto, né, do povo. Isso é mostrado em Malaquias, de forma clara, né? Deus rejeita a adoração do povo. Por isso eu estou cansado disso. Eu não quero. Parem, parem com isso. Eu não quero. Em Isaías ele vai dizer, eu estou enfadado. Não aguento não, o culto de vocês não. Imagina Deus dizendo isso, irmãos. Olha, pare com isso, porque eu não aguento não. Vocês falam da boca para fora, o coração de vocês está longe de mim. Eu não quero, parem, não quero. Isso aí é só exterior. Então Deus está dizendo que vai cessar o culto. Deus está dizendo, eu vou arrasar tudo a ponto de nem culto a mim ter. E Deus está dizendo, é melhor assim, por causa da desobediência de vocês, é melhor que não haja culto a mim. Porque eu não sou dignificado no culto de vocês. Porque tudo que ele falou em Levítico, que foi a harmonia da vida cotidiana, prática, com adoração. Quando isso não é assim, aí o que é que Deus faz? Não aceito. E aí chegamos aqui no verso
39. Aqueles que ficarem dentre vós serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. E aí chegamos, irmãos, num ponto maravilhoso. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, a infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da iniquidade, Deus está dizendo, se vocês entenderem que todo esse processo terrível e doloroso foi para conduzir vocês ao arrependimento, porque Deus está dizendo aqui o seguinte, irmãos, todas essas maldições vêm a vocês porque eu amo vocês. Porque eu estou conduzindo vocês ao arrependimento. Então, se esse coração incircunciso, duro que vocês têm, esse coração ímpio que vocês têm, agora reconhece o erro, o pecado, e vocês se arrependem, então chegamos no verso 42. Me lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão. Me lembrarei da terra. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados. Deixa que coisa. Deus está fazendo uma repreensão tão dura aqui, irmãos, com essa frase. E Deus está dizendo assim: eu terei mais misericórdia da terra de Israel do que de você. A terra descansará, vocês não descansarão, vocês sofrerão no cativeiro. Mas se vocês se arrependerem, eu conduzirei vocês para a restauração. O que é que aprendemos? Em primeiro lugar, meus irmãos, os juízos de Deus têm uma progressividade pedagógica. Quando nós lemos do verso 14 em diante, nós vamos ver que é crescente o nível de punição. Deus vai aumentando o nível de castigo até o ápice do cativeiro. Nós não vamos passar por isso que Deus disse aqui a Israel. Isso aqui foi específico para Israel. Mas nós aprendemos aqui uma coisa importante, irmão, de que nós não devemos perseverar na impenitência. À medida que o Senhor vai nos repreendendo, nos ensinando, e nós teimosamente vivemos em impenitência, sem nos arrependermos, o nível de repreensão vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Até Deus apertar muito para que nós nos arrependamos. Aí nós vamos ouvir o mas se confessares a sua iniquidade, eu me lembrarei de você. Quando experiências de sofrimento acontecem a nós, devemos entender, claro, que não é azar. Né? Estou muito azarado. Mas a primeira coisa que nós devemos pensar como cristãos, pensar com maturidade, não é pensar com infantilidade. A primeira coisa que nós devemos pensar como cristãos, quando grandes sofrimentos vêm a nós, é: Senhor, será que eu tenho que retornar em alguma área da minha vida a fidelidade ao Senhor? Me ajude, Senhor, a sondar, a examinar a minha própria vida. Porque o Senhor pode estar me conduzindo ao arrependimento em alguma área que eu não estou vendo. Daí a importância de praticarmos o exame, irmãos, em tempos de crise. Buscando ao Senhor o arrependimento. Mas, pastor, eu não preciso me arrepender. Meus irmãos, quando eu perdi o segundo filho, na verdade o terceiro, eu fiz vários questionamentos ao Senhor. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva. O que o Senhor me deu para tomar? Mas não tem me dado. Por que o Senhor quer impor a mim esse sofrimento? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Lendo a Escritura, então, a voz do Espírito falou no meu coração: porque você é soberbo.
se arrepender, quebrantar o seu coração diante de mim. Eu dei o meu filho por você, você não quer me dar o seu, não? Por quê? Quem é você para negar um filho seu a mim? Se eu, Deus Santo e Eterno, Criador de todas as coisas, misericordiosamente lhe salvei por graça. Não neguei o meu filho a você. Você quer negar o seu a mim? E me ver como injusto? Não, você é injusto. Você é soberbo. Arrependa. Na dor, nós podemos pecar muito, irmãos. No sofrimento, nós podemos ser muito enrijecidos. Por isso que a palavra diz: não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Podemos vestir uma armadura de autoproteção, de autocomiseração, de autopiedade, nos colocarmos sempre como muito coitados, porque nós estamos passando sofrimentos. E nesse mar de sofrimento, na verdade, tem um oceano de soberba. Às vezes não é soberba no trato com o outro, não é isso que eu estou falando, entende? Não é soberba como você se comporta socialmente. É como você se vê. Você pode se ver soberbamente. Você pode fazer uma leitura de si mesmo completamente distorcida, como uma pessoa excelente. Excelente, sou excelente. Por que eu sou assim? Eu sou uma pessoa tão boa. Uma vez alguém me disse: meu defeito, pastor, é porque eu sou muito bom. Pô, rapaz. É, a humildade é uma virtude cristã. É complicado falar dela, né? É complicado falar dela. Mas ela é o retrato da fé madura. Nós podemos manifestar humildade em várias áreas da nossa vida, mas não totalmente. Se nós fôssemos totalmente humildes, seríamos contentes em tudo. É. Seríamos, teríamos contentamento profundo no Senhor. Contentamento não é você ficar agradecendo a desgraça, não. É você ter consciência da misericórdia, da presença dele, do cuidado dele, né? Mesmo em meio à dificuldade. Devemos sondar o nosso coração, irmãos. Será que as minhas motivações aqui são corretas? Veja que quando Deus promete todas as bênçãos, né? O ponto central é: andarei no meio de vós. Essa é a maior bênção, maior do que a prosperidade da terra, maior do que a segurança. Andarei no meio de vós. E é isso que nós devemos buscar. A presença dele. Vamos para o capítulo 27. Votos, consagrações e dízimos, né? Verso 1 a 8. Nós temos aqui alguns ensinos sobre votos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, só uma pausa aqui. O ponto aqui não é que a mulher vale menos. O ponto aqui é que ela era sustentada, certo? Ela estava dentro de uma estrutura da aliança.
Então, a ideia aqui não é do valor, né? Verso 7. Diz, se a feminista ler isso aqui, vai ficar. Verso 7, né? Se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, a mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Veja a misericórdia de Deus aqui, né? Em relação aos recursos. Verso 9. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará. Bom por mal, mal por bom. Se vender carro, vendo carro bom, não vendo carro mal, dizendo tá. Vou vender carro, não altere quilometragem. Não é? Não dê o mal por bom na negociação. Exato. Porque a ideia aqui é do governo teocrático de Deus, né? Deus está governando o povo, mas está governando o povo num ambiente caído. Na, na restauração, Deus governará o povo num ambiente restaurado. Aqui Deus está governando o povo num ambiente caído. Então haveriam diferenças sociais, diferenças econômicas. E a misericórdia de Deus era mostrada nisso. Então, se alguém não consegue oferecer um boi, oferece um pássaro. Oferta de cereais, mas ofereça. Então a misericórdia de Deus é mostrada em tudo isso. Mas todo o povo deve adorar segundo o preceito, respeitando a medida que cada um recebeu. Essa é a vida da igreja desde sempre, desde o começo. Né? Verso 10. Verso 10 eu li, verso 11. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E aqui nós já sabemos como era o processo de avaliação. Então, o que entendemos aqui? Primeiro que a Bíblia aqui protege os pobres. A Bíblia ensina aos cristãos um valor inestimável, que é o valor do resgate universal promovido por Cristo. Então, todos os pecadores foram comprados por bom preço. Aí aqui é um contraste. Onde havia diferença, em Cristo não há, em termos espirituais. Né? Cristo compra todos os crentes, homens e mulheres, indistintamente por bom preço. O preço de sangue. Não foi por pedras, ouro, né, prata, como Pedro disse, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, aqui nós devemos aprender o seguinte, irmãos, de acordo com essa teologia dos votos no livro de Levítico. Você, eu, nós temos cumprido os compromissos assumidos diante do Senhor, irmãos. Nós temos cumprido os votos que assumimos diante do Senhor. Nós temos dito ao Senhor, né? O Eclesiastes vai falar isso, né? É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Passa aí na sua mente a lista de compromissos que você tem com Deus. E como é que você está honrando isso? O Senhor nos convoca ao compromisso. O Senhor também nos ensina aqui que devemos entregar a Ele os nossos dons, o nosso tempo, o nosso dinheiro. E isso não é tratado como descartável, é tratado como santo. Nosso tempo é santo. Nosso dinheiro deve ser santo. Nossa semana e a organização da semana deve ser santo também. O melhor ao Senhor, não é sobra. O melhor ao Senhor. Como nós estamos gerindo o nosso tempo. A Bíblia nos ensina sobre isso, né? Remindo o tempo. Vejamos aqui algumas coisas sobre os dízimos. Verso 34, 30 a 34.
Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor. O dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar. Um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Dízimo confirma que tudo pertence a Deus. Esse é o principal ensino sobre o dízimo, irmãos. Principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós somos instruídos à generosidade. O Novo Testamento não desenvolve a mesma teologia do dízimo que o Antigo Testamento desenvolve, porque no Antigo Testamento o dízimo está no contexto de rito, cerimônia. Embora houvessem aspectos morais no Antigo Testamento, como o sustento do pobre por conta do dízimo. Então o pobre era sustentado por conta disso, os sacerdotes eram sustentados por conta disso, né? Então o povo dizimava, os sacerdotes não dizimavam. Eles eram sustentados com o dízimo. Então nós adotamos a teologia do dízimo com ressalvas na própria prática da igreja evangélica. Vocês sabem disso. Nós não fazemos, se formos guardar o pé da letra, a gente está tudo errado. Mas o que vale para nós como princípio no Novo Testamento é generosidade. Não há problema de dar o dízimo. Nosso coração deve ser desprendido e sustentar a obra do Senhor. Mas entendendo algumas coisas. A primeira delas é que acima do que você dá, você precisa entender que tudo que você tem é de Deus. Não é seu. Todos os dízimos da terra são do Senhor. É assim que diz a Escritura. Pertence ao Senhor, é um reconhecimento à bondade de Deus. Então, essa teologia do dízimo no Antigo Testamento também nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, sobre a gratidão no nosso coração. Segundo, sobre a nossa generosidade. Então, a prática da contribuição regular na igreja deve ser consciente e alegre, como culto a Deus. Não imposição legalista. O ensino deve ser dado à igreja, mas não como imposição legalista, porque isso não é referendado no Novo Testamento. Os irmãos entendem? É preciso entendermos isso. E sermos honestos com a própria Escritura. Nessa igreja não haverá caça a dizimistas, ou falta de dizimistas. Haverá instrução, conscientização, ensino. Fulano está dizimando, fulano está dizimando. Exatamente. Não é nosso papel, irmãos. Deus não nos colocou como juiz sobre o nosso irmão. Entendamos o que a Escritura diz a respeito disso. Então, eu cresci num ambiente em que a lista de dizimistas ficava na porta. Com o nome e o valor. Era assim também, né? Eu não estou só. Ficava na porta. Só era eleito para um cargo quem era dizimista da igreja. Quando o irmão não dizimava, os oficiais chamavam. Porque o irmão não dizimou 2 meses sem dizimar. Aí, muitas vezes eles ouviam. É porque minha esposa adoeceu e eu tive que socorrê-la. Não pode. Pode não? Vai fazer o quê? A igreja deveria ter chegado, né? A igreja deveria ter chegado. Tenhamos cuidado com o legalismo, irmãos, porque o legalismo pode se transvestir de fidelidade. Consciente generosidade, contribuição regular. É isso que nos ensina a Escritura. Devemos ser conscientes do nosso compromisso. Se no Antigo Testamento nós temos um padrão de 10%, o Novo Testamento nos diz assim, uma medida abundante, tá? Sacudida, recalcada. Balance mais para que caiba mais. Bata o saco. Né? Generosidade. Mas lembre daquilo que eu falei a respeito do sábado. Legalismo não, irmãos.
Legalismo não. Há muito legalismo dentro da teologia reformada, na prática de muitas igrejas reformadas. Às vezes se fala do legalismo da Assembleia de Deus, a Deus é amor, que mulher tem que usar saia longa, que não pode, tem que usar, mulher tem que usar bigode, não pode usar brinco, não sei o quê. Tem uma moda agora, né, de mulher com bigode, tem uma moda. Mulher com bigode. Nessa daí eu acho que até o diabo diz misericórdia. Tenhamos cuidado, porque às vezes nós ficamos com medo da libertinagem. É importante, viu? Ficamos com medo da libertinagem e vamos para o legalismo, né? Não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina o compromisso. O compromisso. Então, Levítico 26, 27, irmãos, nos ensina que Deus rejeita a idolatria, que Deus rejeita a soberba humana, que Deus rejeita a desobediência, que Deus aceita uma adoração perfeita. Quem é que adora de modo perfeito a Deus? Nenhum sacerdote adoraram. Deus mostrou que ele matou 2. Então, o livro de Levítico nos mostra o caos da humanidade e também a incapacidade da igreja de adorar como Deus quer. E também nos mostra a necessidade de um sumo sacerdote que cumprisse tudo e de uma oferta perfeita que cumprisse também os requisitos de Deus. Então, Jesus é o sumo sacerdote que oferece o culto perfeito. E Jesus é a própria oferta perfeita. Ele é o primogênito, o cordeiro, o verdadeiro descanso, o mediador da aliança. Ele é tudo que o livro de Levítico apresenta, do que é aceitável a Deus. Assim, somos chamados a viver o evangelho da graça de Deus, experimentando essa presença de Deus por meio de Jesus, como gratidão no nosso coração. Não como uma obrigatoriedade cega. Essa parte da cegueira era da vivência dos judeus. Eles não sabiam ao certo o que estava além da sua compreensão. Então eles viviam nessa religião de regras e não entendiam, por causa da própria progressão da revelação, o que Deus estava fazendo para o futuro, ou o que Deus estava reservando para o seu povo no futuro, em Cristo Jesus. Vivamos de modo sério, consagrado, cultivando uma esperança inabalável na fidelidade do Senhor, agradando ao Senhor na nossa forma de viver e de amar os nossos irmãos e a igreja. É assim que conclui-se o livro de Levítico. Veja o verso 28, como é interessante. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Se dedicamos a Ele nossa vida, irmãos, então somos todos, em todos os termos, né? Ele quer tudo. E a gente não pode negociar. Ele diz assim: eu não quero uma parte de você. Eu não quero só o seu culto do domingo, eu quero você. É fácil a gente cantar, eu dizia a irmãos hoje à tarde, atendendo. É fácil a gente cantar tudo entregarei. A gente deveria fazer um jejum de 1 mês antes de cantar esse hino. É fácil a gente cantar, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Remetendo sacrifícios levíticos, né? Como holocausto. Mas na hora que Deus quer queimar a carne, a gente acha ruim. Na hora que Deus diz assim, você é holocausto. Então eu vou queimar a minha oferta. Consumi-la para que o cheiro suba agradável às minhas narinas. Deus faz isso. Em nome de Jesus. Espero que tenhamos aprendido muito sobre Levítico. Espero que a igreja guarde um coração, muitas coisas que aprendemos aqui. Para mim foi maravilhoso. Cada semana lendo esse texto e observando como antigos cristãos o observaram, os reformadores, os puritanos, os teólogos modernos, pós-modernos, crentes, né? Que vivem na pós-modernidade, mas são crentes. Fazer a referência. Nós
observamos como Deus é maravilhoso. Levítico é um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento, embora seja o mais difícil da leitura comum, né? Mas ele é um dos mais belos do Antigo Testamento. Amém. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esse livro. Obrigado por estes ensinos tão preciosos que nos mostram Cristo em todos os lugares, em cada brecha, em cada lâmpada acesa no candelabro, em cada pão na mesa, em cada sacrifício no altar, em cada incenso queimado, no Santo dos Santos, na arca, nos mandamentos, nas cortinas do tabernáculo. Vemos Cristo em tudo. Vemos Cristo como oferta, como ofertante, como sacerdote, sumo sacerdote. Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado, Senhor, porque em Ti temos descanso. Em Ti temos socorro. Em Ti temos sacrifício perfeito. Obrigado porque, se dependesse do nosso culto, mesmo que fosse ele levítico, seguindo os preceitos, Senhor, nenhum efeito causaria sobre o destino de nossas almas, mas Tu mesmo se ofereceste. Por isso estamos nesse templo maravilhoso que és Tu. Nele adoramos, nele somos achegados. Tu és o ponto de encontro entre a humanidade e Deus Pai. Na verdade, é em Ti mesmo, Senhor, que nós nos encontramos, é em Ti mesmo que nós entendemos a nossa humanidade, a partir do Senhor, a partir de Sua obra e do aperfeiçoamento santificador que o Senhor opera em nós. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Em nome de Cristo te oramos assim. Amém.